Meus amigos, meus irmãos, bom dia. Bom dia, porque são 10 horas e 12 minutos. Muito bem, nós estamos aqui retornando de Palmas em direção a Brasília. Já estamos no estadão de Goiás. Pousamos esta noite, ou essa noite passada, lá em Campos Belos, antes da divisa com Tocantins, ali na subida da serra. E saímos um pouco mais tarde. Já estamos, como diz meu amigo, já estamos bicados e direcionados a Brasília. Vamos retornar para casa depois de alguns dias na estrada. Tem sido muito boa a nossa viagem desde lá do sudeste do Pará até aqui, graças a Deus. Tudo dentro da normalidade, graças a Deus. Então nós já estamos aqui no estadão de Goiás, transitando na BR 010 barra GO 118. Aqui, juntamente com a BR, está uma rodovia estadual de Goiás, a GO 118. Lá no estado de Tocantins, juntamente com a BR 010, também passa também, juntamente com a BR, divide o mesmo espaço, a TO 050 até Palmas. Então é desse jeitão aí. Então lá a rodovia de Porto Nacional, que fica ali ao ladinho de Palmas, Porto Nacional está a 60 quilômetros de Palmas, então tá ali do ladinho. Então lá de Porto Nacional até aqui a divisa, a rodovia tá 90%. Tem alguns trechos excelentes, mas tem muitos trechos que ainda o piso, apesar de não ter buracos, em razão do trânsito das carretas, tem trechos ainda com o asfalto antigo, mas não tem buraco, e não tem aquele asfalto levantando, A pista, alguns trechos estão mais ou menos. Mas aqui dentro de Goiás, até aqui, depois de Monte Alegre ficou para trás uns 30 quilômetros. Falando em Monte Alegre, esse ônibus aí é de lá, Monte Alegre de Goiás. Lá no Piauí também tem uma cidade, lá no sul do Piauí, bem próximo de Gilboés, também de nome Monte Alegre. E aqui é Monte Alegre de Goiás, uma cidade ali serrana, fica exatamente do lado de uma serra imensa, semelhante a essas aí que vocês estão vendo à nossa frente, também aqui nas laterais. Então aqui é a região de Alto Paraíso de Goiás. Então a próxima cidade aí à frente é Teresina, não a capital do Piauí, mas a Teresina de Goiás, logo adiante aí. Aqui é interessante que a gente encontra alguns nomes de cidades, cidades grandes, Lá no Tocantins, depois de Arraias, tem uma cidade, ela não fica exatamente aqui às margens da BR, ela sai um pouco, indo para lá, indo daqui em direção a Palmas, ela fica à direita, mas tem que pegar uma rodovia estadual. É uma cidade lá de nome Taguatinga.
Taguatinga, mesmo nome da nossa região administrativa lá de Brasília, tá? E aqui neste trecho nós temos a cidade de Teresina de Goiás, né? Aqui na região dessas montanhas aí, Teresina de Goiás. Então acabamos de passar em Monte Alegre. Monte Alegre, parei lá para comprar uma carne de sol, que eles fazem uma carne de sol muito boa. E aqui nós estamos direcionados a Brasília. Estamos a quase 300 quilômetros de casa daqui. 200 e alguma coisa já. Daqui até a divisa de Goiás com o DF, aqui marcando cerca de, faltando aí ainda uns 200 e alguma coisinha. Vamos segurar aqui a barra atrás desse ônibusinho. Eu não gosto, não recomendo ultrapassar em locais proibidos, mesmo você tendo às vezes uma visão boa, mas sabe lá se vê um camarada andando aí a 160 e a rodovia, como vocês veem, a rodovia não tem encostamento, apesar de ser boa, piso bom, excelente, né, aliás, mas não tem encostamento. Então a gente deve dirigir com cautela, porque na iminência de uma invasão de pista, a gente não tem para onde fugir. Eu vou aproveitar e vou ultrapassar aqui o ônibusinho. Córrego Amucá. Conte sobre o córrego Amucá. Aqui é uma das regiões, das regiões que nascem os afluentes do riozão Tocantins. Já passamos ali por um imenso rio, pena que não tinha a placa indicando que rio era, mas é um rio enorme que sai aí das montanhas aí, das nascentes que ficam nessas montanhas aí. Como já falei anteriormente, é uma rodovia até um pouco transitada. Todo mundo, quando vai lá para a região norte, já procura logo a Transbrasiliana, né? Saindo ali por Uruaçu, por Anápolis. E muita gente desconhece. Eu conversando com algumas pessoas, só os mais antigos conhecem essa rodovia. Brasília Palmas, né? Ou Belém Brasília. Interessante que em vez e outra a gente encontra uma placa indicando assim, né? Lá dentro mesmo da cidade de Campos Belos e também de Arraias, a rodovia passa dentro das cidades. Aí às vezes a gente vem assim, a rodovia passa dentro de uma avenida e aí tem a plaquinha assim, ó, Palmas, Belém. Aí eu até digo assim, eu fico pensando, exatamente, ela está indicando que a rodovia é Belém, Brasília, Brasília, Palmas, e por aí vai, tá bom? Então esta é a BR-010 Belém, Brasília. Pouca gente sabe disso. E aqui neste trecho, como já falei, até a divisa, ela é também a GO 118. Eu prometi para vocês que eu ia filmar
pessoal, e fiquei devendo, e agora eu vou justificar a minha falha, a minha falta de vídeo lá entre Bonfim e Natividade. É o seguinte, eles removeram os painéis lá da imagem que retratavam a Via Crucis, né? A Via Dolorosa, essa palavra que eu estou procurando desde ontem. A Via Dolorosa. E próxima à pista, assim, ó, entre a pista e a cerca de uma fazenda, das fazendas, tem uma pista de asfaltada, assim, tipo uma pista de caminhada, mas não é pista de caminhada, de caminhada, porque é justamente o pessoal usava para, eu creio que para as procissões, tá? Então é asfaltadinha assim, e olha, é quilômetros, viu? Onde o pessoal fazia a caminhada, talvez, da Via Dolorosa. Mas os 3 monumentos, as paradas assim, e até chegar no Calvário, ainda está lá, e está bem preservado, tá? Aí tem lá na serrinha assim, na subida, tem lá, de longe você visualiza a conclusão da caminhada da Via Dolorosa, né? Que é o Calvário, é exatamente na serra assim, tá? E o pessoal tem lá o caminho, o pessoal chega lá e tá lá, onde retratam a imagem de Cristo sendo crucificado, né? Ele deitado na cruz, já crucificado. Interessante. E o nome da cidade ali, que eu creio que comanda esse evento, é a cidade de Senhor do Bonfim. É Bonfim, não? É Bonfim o nome da cidade. Senhor do Bonfim é lá na Bahia. Mas aliás, é a igreja lá, né? Aí a cidade de Bonfim, bem organizadinha a cidade. Pequena, cidade pequena, mas bem organizadinha. Então fica ali que as margens dessa BR indo para Palmas. Ok, meus queridos? E aqui a gente começa a subir serra, margeando em redor das serras, né? Tem bastante aqui. Região de Alto Paraíso. Para quem acompanhou, eu falando um pouco da rodovia ontem, lá chegando já em Brasília, próximo da divisa, tem as 2 cidades ali que, aí sim o pessoal fica no entorno de Brasília. São cidades que fazem parte do entorno do DF, que o pessoal estuda, apesar da distância ser 100 e poucos quilômetros, mas muita gente estuda em Brasília, que é São João da Aliança e São Gabriel. São João da Aliança. Ficam no estadão de Goiás, tá? Essa época aqui no Centro-Oeste, principalmente essa região aqui, e também no Tocantins, a gente já identifica já entrou o período da seca, né? E é interessante que os piquizeiros estão florando, estão bem já se preparando para a safra, onde os frutos aparecerão nos mercados aí lá no final do ano. Então quando você vê uma árvore aí com aquela flor parecida
descendo assim é um jato branquinha, é o piquezeiro. Também os cajuzinhos do cerrado também já começaram a florir. É florir, né? Quando a gente fica muito tempo viajando, ligado na estrada, a gente parece que as ideias da gente ficam meio zoadas, ficam meio travadas. A gente troca as palavras. Ai, ai. Cerradão Goiano, centro-oeste do Brasil. Aqui tem sinal. Aqui tem sinal da TIM. Sinal bom. Não sei se a empresa implantou aí em cima de alguma serra dessa daí uma torre. Mas pega bem. Aqui, tô recebendo mensagens aqui. Muito bem, muito bem. Grande abraço aí para os meus amigos e familiares espalhados pelo Brasil. Olha o cajuzinho de cerrado aqui, ó, carregadinho já de fiote. De fiote. Falando em caju, a gente viajando aí por cidades do Tocantins, do Pará. Lá no Tocantins, antes de Guaraí, tem uma cidade chamada Rio dos Bois. Rio dos Bois. Gente, mas é impressionante. Parece que a gente passando, a rodovia passa no meio da cidade, mas sem impedimento. Fizeram o traçado lá bem feito, que não atrapalha o trânsito local, não atrapalha a rodovia e vice-versa. Mas é impressionante como a cidade, parece que você está passando numa cidade piauiense ou cearense ou do Rio Grande do Norte. Mas é impressionante como em tudo e quanto é lugar da cidade tem cajueiro. O que predomina lá são os cajueiros. Eu até estava comentando aqui com a minha companheira que ali deve ter governado a cidade. O prefeito ali no passado talvez tenha sido um nordestino de um desses estados aí. E o cara deve ter ordenou para que a secretaria lá enfim, que cuida dessa área aí, o cara plantasse cajueiros. E são enormes, viu? Árvores enormes. Na época da produção, aquilo ali o povo deve fazer a festa. Mas é no meio da rodovia, assim, entre pista e pista, nas laterais, né, nas pistas marginais da cidade. Literalmente é o pau que tem é cajueiro. Pessoal, apesar de você observar que está fazendo, que o sol está bem ameno, aqui tá abafado. Pense num calor. Aqui é Teresina de Goiás, tá, pessoal? Teresina de Goiás. Hotel Uirapuru, nome do passarinhozinho lá da Amazônia. Espetinho do Gaúcho. Teresina de Goiás. Olha, rodeada de serrão aí.
Rodeada de serras. Uirapuru. Se eu não estou enganado, pesquisem aí, por favor. Igreja Batista Ebenezer. Creio que é do Ministério lá de Brasília. Igreja Batista Ebenezer. Grande abraço aí para os moradores aqui de Teresina, para os irmãos em Cristo. Falando no Irapuru, se eu não estou enganado, o hino nacional brasileiro ali, a melodia foi... Eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar e vou... Mas pesquisem aí, fazendo favor para você mesmo, para você enriquecer o seu repertório, vocábulo. Parece que o canto do Irapuru é a melodia do hino nacional brasileiro. Se eu não estou enganado. Abraço aí para a irmã Lívia e a sua família. A irmã Lívia não é daqui, mas ela tem, parece que 2 irmãs aqui em Teresina de Goiás. E elas estavam lá em Brasília nessa semana. Olha aí. A esquerda, Brasília, Alto Paraíso, São João da Aliança, etc e tal. E é pra lá que eu vou. Só um pouquinho. Teresina de Goiás vai ficando no retrovisor. Partamos para Alto Paraíso e São João da Aliança. Buena viagem. Olha lá, gente, ó, a placa ali, ó. Depois você volta o vídeo aí um pouquinho, coloca ele em 0 alguma coisa, 75, você vai visualizar ali, ó. BR-010 e GO 118. Elas compartilham o mesmo espaço aqui na BR, no solo. Por favor, se você está gostando de assistir, de ver essas imagens aqui, dê um positivo ou um negativo se você não gostou. Tá mais ou menos. E inscreva-se. De repente eu vejo seu nominho lá. Você comente. Acho legal quando o pessoal comenta. E aí a gente acaba fazendo amizade, trocando ideias. Eu tenho uns inscritos lá do Mato Grosso. De Goiás, aqui de Goiás, do Maranhão. Vamos ultrapassar a carretinha. Dá mais não. Declinada a ideia. Mas é bom a gente fazer. O meu objetivo é esse, pessoal. Não é ganhar dinheiro através do YouTube. Quem sabe? Mas é fazer amigos, tá? Conhecer novas pessoas, novos lugares. É isso. Ver se eu consigo passar esse caminhão antes da subida da serra, porque depois a coisa complica.
Assis, lá do Recanto. Assis e Aleude. Um abraço para a Caroline, lá em Buriti dos Lopes, no delta do Parnaíba quase. Um abraço para o seu Wilson, lá do Maranhão. Seu Wilson. Um abraço aí pro meu irmão, meu amigo, o Rogério Lopes. Ao Joãozinho, originário lá de Imperatriz, Estadão do Maranhão. Ao Joãozinho, essa área aqui de cima aqui, ó, para trás ali no Vale do Paranã é o point dele, tá? Serra da Mesa. Não falei que se você ficar atrás de um caminhão aqui na subida da serra, você vai ter que esperar um pouco mais. Paciência. Se você está assistindo esse vídeo e não sabe aí da nossa história pregressa nesta viagem, a gente saiu de Brasília semana passada, fomos até a região sudeste do Pará, lá perto de São Félix do Xingu. Pode buscar aí que você vai encontrar os vídeos aí mostrando, tá? Então, quando você estiver assistindo este vídeo aqui, os outros certamente já foram postados. Vamos devagarote para não quebrar o pote. E o caminhão ali tem que ir devagarote para não derramar a água do carote. Pra quem não sabe o que é o carote, é aquele potinho que anda na lateral lá ali, ó, embaixo ali da carroceria da carreta. Ali é a cozinha do carreteiro. Paciência. E caldo de galinha, quase sem sal, dizem que não faz mal a ninguém. Isso aí é um boiadeiro, esse caminhão aí. Caminhão boiadeiro. Tirando gado das fazendas, puxando gado das fazendas para o abate. Não permite. Aqui, pessoal, é esse modelão, viu? Hoje melhorou, mas no passado a gente andava 150 a 200 quilômetros sem ver uma única moradia. Então eu creio que as pessoas evitam essa rodovia por conta disso, medo do veículo dar um problema e não ter suporte
de fato, até hoje, em 2026, ainda é escassa assim, um ponto de apoio aqui. Mas é uma região linda, vocês estão vendo aí, ó. Pra quem é amante da natureza, como eu, é uma região linda, linda demais. Aí a gente navegando aqui, ó, transitando no meio da floresta. Ora cerrado, ora vegetação de floresta. Rapaz, tem uma fazenda aí nesse caminhão aí, é uma fazenda de boi aí. Que o bichinho tá pesado. Vamos lá se dar. O governo já devia ter feito uma faixa adicional aqui. Uma pista adicional. Mas os governos aí são devagar, quase parando. Os caras não andam de carro. Eles não andam de carro, não transportam nada, só se alimentam do trabalho do povo. Então eles não estão nem aí para a hora do Brasil. Desculpe o meu desabafo, mas é isso. Ó, esse caboclo é viajante, viu? Esses dois aí. Um me ultrapassou e o outro está passando aqui, ó. Eles são viajantes. Valeu, parceirinho. Eles estavam lá no posto, lá em Campos Belos. Isso aí é... Vão para Brasília, passam 2 dias em Brasília e toca em frente. Daqui a semana que vem estarão lá do sul. Vamos que vamos! E vamos que vamos! O meu amigo Elbert, que é lá de Santana do Araguaia, sul do Pará. Ele passou aqui, acho que ontem. Ele passou aqui, bicado e direcionado para lá. Ele gosta de andar por aqui. E por que eu estou voltando por aqui? Não é só em razão dos pedágios, não. Os tantos pedágios lá da BR-153. É porque lá tem muita obra. Resolveram fazer a obra só agora. As obras, né? Então é um tal de pare, siga, siga, pare, siga. Gente do céu, levei 3 horas para rodar menos de 200 quilômetros. Aí não dá. Aí eu evitei. Lá exatamente em Barrolândia, depois dessa cidade aí que eu mencionei ainda agora, depois de Rio dos Bois e depois de Miranorte,
ali bem próximo de Palmas, bem próximo mesmo. Aí eu peguei, larguei a BR-153, a Transbrasiliana, e aí peguei uma TO, pouco transitada, pouquíssima transitada. Peguei uma TO, uma rodovia estadual de Tocantins, muito boa, muito boazinha. Não tinha ninguém na pista, ninguém, porque é uma pista praticamente o pessoal puxa gado e grãos. E aí a gente saiu já bem próximo da ponte, passando por fora de Palmas. Ela acaba sendo uma perimetral, né? A gente não passa dentro de Palmas e a gente vai sair pertinho da ponte de Porto Nacional. Muito boa, rapidinho. 80 km mais ou menos, 100 km, mas a gente faz rapidinho. Só é aquele modelão lá que eu falei, mais ou menos como essa daqui. Não tem uma viva alma nesse trecho aí. O que você ainda encontra ainda de pessoas é uma carreta parada, pessoal aguardando um carregamento e tal, na frente de uma fazenda. Então tem que estar com o carro em boas condições para não correr o risco de precisar de um socorro e não tem nada. Mas ocorreu tudo bem, graças ao Criador. Tudo bem, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E foi bem ágil. Logo saímos lá da BR-153, lá em Barrolândia. E ali 1 hora e pouco chegamos em Porto Nacional. Se fôssemos por dentro de Palmas, eita nós, aí haja trânsito. Então, para você que vem para cá e vai pra fazer esse percurso aí, fuja de passar por dentro de Palmas, tá? Ok? Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui. Ele tá fechando aí 30 e tantos minutos para não ficar longo, tá bom? Mas é aquele conselho, tá? Você adianta ele aí no seu Smart TV, adianta ele aí para sempre alguma coisa, e aí rapidinho passa e você ouve bem o que eu falei, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Olha aí a placa aí, ó, GO 118. Então faltam 211 quilômetros para a divisa com o DF. Dito isto, um grande abraço, até a próxima.